Jejum e atividade física combinam? Nós vamos desenvolver esse assunto abordando 2 cenários. Jejum e atividade física com o objetivo de emagrecimento e o jejum e atividade física com o objetivo de performance e ganho de massa muscular. Mas antes, roda o VT. Assunto mais que debatido e que gera muita dúvida, por isso vocês têm hoje 2 nutris para falar sobre isso. Lari está aqui com a gente. Olá! Tudo bem? E nós vamos as 2 falar sobre jejum em 2 dinâmicas, né, Lari? 2 dinâmicas, para emagrecer e para ganho de massa muscular e performance. Primeiro vamos entender o que é o jejum, né? O jejum é você ficar um período em restrição calórica. Então, assim, no fundo, todos nós fazemos jejum. Dormiu, fez jejum. Dormiu, aquele período do sono, você já está em jejum. Mas o jejum tem sido muito abordado no emagrecimento, principalmente, né? Tem sido uma estratégia muito utilizada quando a gente fala em emagrecimento. Nós já sabemos de outros benefícios do jejum, então relacionado à longevidade, melhorando alguns parâmetros hormonais, como regulação de hormônios como leptina, grelina, que tem um papel muito importante na saciedade. Mas o jejum, quando se fala em emagrecimento, é a melhor estratégia? Não é a melhor e nem a única estratégia, né? Porque o que acontece com o jejum? A gente causa aí um déficit calórico, né? E a gente já tá careca de saber que para emagrecer, o mais importante, o primordial é déficit calórico. Ele é obrigatório, então seja qual for a estratégia que você vai usar para o seu emagrecimento, o déficit calórico, independente de quantidades de macronutrientes, independente do que você vai utilizar de quantidades de carboidrato, proteína, gordura, você tem que estar em déficit calórico para emagrecer. E o que o jejum faz? Você deixa de comer alguma refeição. Normalmente as pessoas pulam o café da manhã. A partir do momento que você deixa de comer uma refeição, você está fazendo restrição de calorias ali daquela refeição. E aí você tem que continuar esse déficit calórico ao longo do dia. Se você compensar as calorias que você deixou de comer no café da manhã nas outras refeições, você não está em déficit calórico, então não adiantou. Exatamente isso. Para vocês terem um exemplo prático, assim, eu vou dar um exemplo que eu acho que vocês vão conseguir entender. Então vamos supor que você esteja em uma dieta para emagrecimento de 2.000 calorias. Então é o que foi calculado para você. Para você emagrecer, você tem que consumir 2.000 calorias. Essas 2.000 calorias, elas podem estar em uma dieta com estratégia de jejum intermitente. Então vamos supor que você esteja fazendo um jejum de 16 horas, certo? Você pode, aí te sobra uma janela de 8 horas para se alimentar. Você tem essas 8 horas para consumir essas 2.000 calorias. Se nessas 8 horas você consome 2.500, 2.600, 2.700, ou seja, o que for acima de 2.000, você já deixa de estimular o seu emagrecimento. E essas 2.000 calorias, elas poderiam, por exemplo, estarem distribuídas de 3 em 3 horas. Poderiam, tranquilamente. Está fracionada ali de 3 em 3 horas. Essas 2.000 calorias, elas poderiam estar numa dieta low carb. Elas poderiam estar em uma dieta cetogênica. Elas poderiam estar em qualquer outra estratégia. Então, a pessoa que emagreceu fazendo jejum, ela emagreceu por quê? Porque ela restringiu calorias. Então essa pessoa, de repente, ela tomava café da manhã, então ela tinha ali, num café da manhã nós temos em média 400, 450 calorias, né, numa dieta padrão. Então, de repente, ela parou de tomar o café da manhã porque ela tá fazendo o jejum. Ela diminuiu a quantidade de calorias e nas outras refeições, ela continuou consumindo as mesmas calorias que ela consumia anteriormente. Ou seja, ela fez uma restrição calórica. Fez uma restrição calórica. Tem aqueles que também pulam o jantar, preferem não jantar. E aí vai pro café da manhã, também fez restrição calórica. Também fez uma restrição calórica. Então o jejum, ele não é superior a nenhuma outra estratégia de emagrecimento. Então quando você compara o jejum com outras estratégias, ele não se torna superior. Ele é apenas uma possibilidade, mais uma possibilidade que nós temos para o emagrecimento. Agora, quem que vai se dar bem com o jejum? Pessoas que testam, se adaptam e conseguem entender que o jejum pode ser uma praticidade no seu dia. Porque é prático. Agora, qual que é a melhor dieta para emagrecer? Aquela que você consegue se adaptar melhor, né? Não é o jejum, não é a low carb, não é a cetogênica, é aquela que foi feita para sua rotina, para você, que você vai conseguir se adaptar e conseguir fazer por mais tempo.
É a dieta que você faz. Essa é a melhor dieta. Então, aquela que te traz uma maior adesão. E o jejum, a gente consegue verificar que muitas pessoas conseguem ter uma adesão grande, principalmente porque o que elas relatam, principalmente? Diminuição de beliscadas. Então, as pessoas conseguem entender melhor sobre fome, saciedade. Muita gente tomava café e achava que tinha fome no café da manhã e após fazer o jejum, percebeu, olha, na verdade eu não sentia fome. Na verdade, até posso dormir mais. Então, acho que quando a gente fala de jejum e emagrecimento, fica muito claro, espero que tenha ficado claro para vocês. O jejum, ele não é a melhor estratégia, ele é apenas uma possibilidade. Agora, quando a gente fala em jejum para o ganho de massa muscular, aumento de performance, é uma estratégia interessante o jejum? É e não é. É assim, não vai melhorar muito, mas também não vai te prejudicar muito. Eu gosto de falar assim, o jejum, ele não vai te impedir de ganhar massa muscular, mas ele também não vai facilitar. Não. Ele não vai otimizar o processo. Por quê? Quando a gente pensa em ganho de massa muscular, lembra, a pessoa do emagrecimento, ela estava em déficit calórico, então ela tinha que consumir menos calorias do que ela gasta. A pessoa do ganho de massa muscular, ela faz o contrário, ela está em um superávit, ou seja, ela consome mais calorias do que as calorias que ela gasta. Essa pessoa, quando ela faz o jejum, ela fica com uma janela curta para consumir essas calorias. E ela precisa consumir essas calorias, senão ela não só não vai ter ganho de massa magra, como ela pode vir a perder um pouquinho aí dessa massa magra. Exatamente. Então ela precisa prestar atenção nisso. Não batendo essas calorias, ela corre o risco e ela deixa um ambiente favorável para perda de massa muscular. Então, se você, por exemplo, faz um jejum de 16 horas e você está em uma dieta de 4.000 calorias, você tem 8 horas para consumir 4.000 calorias. 4.000 calorias, é apertado. Então, você vai ter uma dificuldade muito maior no seu consumo calórico, vai acabar prejudicando o seu consumo calórico. E o treino em jejum? O treino em jejum. Então, o que acontece? Tem gente que se adapta muito bem ao treino em jejum. Tá errado? Não tá errado. Ele pode fazer o treino dele em jejum. Acontece que a pessoa que faz o treino todo em jejum e não se alimenta logo após o jejum, corre um risco maior de perder massa muscular, sim, porque ela está há muito tempo em jejum, já utilizou toda a reserva de glicogênio, né, que é a energia do músculo, para o treino, e aí vai continuar, vai se alimentar só no almoço? Não é o ideal é se alimentar logo após o treino. Exatamente. Você que faz o treino em jejum, você tem que se preocupar muito com o seu pós-treino, assim como a Lari falou. Então seria interessante em até 1 hora você fazer uma refeição, né, o pós-treino, em até 1 hora após o treino, você fazer uma refeição principalmente com quantidades adequadas de proteína e também seria interessante quantidades adequadas de carboidrato para fazer a ressíntese de glicogênio, assim como a Lari disse. A proteína vai te ajudar na síntese proteica, vai estimular a síntese proteica, então é obrigatório praticamente para quem faz o treino em jejum em até 1 hora conseguir fazer essa refeição. Nós já sabemos que você não treina com o que você acabou de comer. Nós temos vídeo aqui falando sobre isso, hein? Vídeo sobre pré-treino. Então você não vai treinar com aquilo que você acabou de se alimentar. Você vai com tudo aquilo que você consumiu nas últimas 24 horas. Aí o que eu quero que vocês entendam? Você que treina em jejum, tentar fazer uma boa refeição antes de dormir. Porque ainda que todas as refeições das últimas 24 horas, elas vão impactar, aquela que você fez mais próxima é que vai ter um impacto maior. Então tentar consumir aí antes de dormir quantidades adequadas de carboidrato, de proteína, porque aí quando você acordar, você tá com seu glicogênio muscular, energia estocada no músculo, prontinha para ser utilizada. Entendam o quê? Esse glicogênio, essa energia que você estoca no músculo através da sua alimentação, ela é poupada durante o período em que você está dormindo. Você não usa. O que eu estoco no meu músculo da perna, eu só vou usar quando eu utilizar o meu músculo da perna. E quando eu estou dormindo, eu não estou fazendo isso. Então essa forma de estocar energia é poupada durante esse período. Então você acorda com esse glicogênio prontinho para ser utilizado. Então se for confortável para você treinar em jejum, sem sombra de dúvidas, você pode fazer uso dessa estratégia. Porém, se você quiser performance ou não perder massa magra, se alimente 1 hora após
o seu treino em jejum. Exatamente. E quando a gente fala em performance, é sempre muito importante a gente avaliar de forma individualizada, Sim. né? Então, assim, entender em que fase de treino que o atleta está, qual que é o objetivo desse atleta com essa fase de treino, quanto tempo esse atleta treina. Então, nós temos pessoas que fazem 3, 4 horas de treino em uma única sessão. Aí não dá pra ficar em Então, jejum. treinar em jejum para acordar, fazer 3, 4 horas de treino, muitas vezes pode não ser interessante, mas ainda assim existe a possibilidade, sim, do atleta conseguir treinar em jejum, mas a minha dica pro atleta é individualize essa questão aí. Então, de forma resumida, o jejum ele é apenas mais uma possibilidade, não é a melhor estratégia, mas também não é uma estratégia ruim. Então você tem que avaliar se ele cabe, se ele se encaixa na sua rotina, porque nós já sabemos que o que vai dar resultado, Lari? O que foi feito pra você. O que foi feito pra você. Que melhor você vai se adaptar e fazer por mais tempo. Exatamente, aquilo que você tiver uma maior adesão. E isso vai te trazer resultados. Espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa aqui, ó, nos comentários, que eu, a Lari, a gente vem aqui e responde pra vocês. Não se esquece de dar o like, pra gente saber que você tá gostando desse tipo de conteúdo e de se inscrever no canal também pra receber mais conteúdos como este.